Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir da aula de hoje nós vamos dar início aqui a algumas aulas para conhecermos aí essa parte de gráficos, tá? Então nós temos aqui uma planilha e nós vamos representar esses valores em formato de gráfico. E os gráficos a gente encontra eles aqui, ó, na aba inserir, e eles ficam aqui nesse submenu. Então nós temos todas essas opções onde a gente vai encontrar vários tipos de gráficos. Então já vamos começar a verificar isso na prática. Então neste exemplo, o que nós vamos selecionar aqui para começar a montar esse gráfico? Nós vamos selecionar essa coluna aqui dos meses. E aí você vai segurar a tecla Ctrl e nós vamos selecionar aqui as nossas receitas. Então nós vamos vir aqui em inserir e aí nós temos essas opções. Nós podemos vir aqui, ó, nessa opção gráficos recomendados, aonde o próprio Excel ele nos mostra aqui, nos dá algumas opções de alguns gráficos que nós poderíamos utilizar neste tipo de exemplo. Ou podemos também vir aqui nessa aba todos os gráficos e aqui nós temos esses mais diversas opções de tipos de gráficos para utilizar. Podemos também, ao invés de vir nessa opção, irmos diretamente aqui no tipo de gráfico que nós queremos. Então neste caso aqui nós vamos pegar um gráfico de colunas. Então a gente vem nessa opção aqui, que é o gráfico de colunas ou de barras. E aí a gente vai pegar essa primeira opção aqui, um gráfico de colunas. Então veja que ele já mostrou aqui um gráfico, né? Vamos deixar ele aqui na parte inferior. Então perceba que ele já nos dá aqui as colunas representando as nossas receitas, né? E abaixo os meses, né? Associados a cada coluna aí da receita. Se nós colocarmos aqui o mouse em cima, ele mostra ali o valor de receita daquele mês. Tá ok? Perceba também quando o gráfico ele está selecionado, ele nos permite, né, nos dá mais duas opções aqui, que é essa aba design do gráfico e essa aqui formatar. Então ao longo das aulas aí de gráficos nós vamos passar por várias dessas opções. Agora aqui nós vamos vir aqui nessa opção design do gráfico e nós vamos vir aqui, ó, nessa opção adicionar elemento de gráfico. Perceba que eles nos dão várias opções para a gente começar a trabalhar com os gráficos. E uma dessas opções é essa daqui, ó, rótulos de dados. Então perceba que ao colocar o mouse em cima dessas opções, ele vai nos mostrando como que vai ficar caso a gente utilize a opção selecionada. Então nenhum, centro, eu já coloco ali o valor ao centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa, né? Então ele vai nos mostrando ali como que vai ficar alguma dessas opções que a gente escolher. Então vamos selecionar essa aqui, ó, extremidade externa, que ele coloca o valor ali na parte superior de cada coluna. Então cliquei, ele já inseriu aqui os valores acima de cada coluna. Perceba também que ao estar com o gráfico selecionado, ele nos dá essas opções laterais aqui. Então se eu clico aqui no sinal de mais, aquelas mesmas opções lá superior, ele nos dá aqui nessa opção também, ok? Então, vindo aqui
no adicionar elemento, nós temos outras opções, como por exemplo, acrescentar um título ali no eixo horizontal. Olha lá, aqui embaixo nós não temos nada, então olha lá, ele mostra ali um título no eixo, e vertical também. Então nós vamos selecionar esse vertical e vamos colocar também aqui no horizontal. Então veja que ele acrescentou um título aqui embaixo e aqui na vertical também. Ok? Então são várias outras opções que a gente tem aqui para ir trabalhando com o gráfico. Então, neste caso aqui, nós vamos, por exemplo, nós podemos selecionar aqui o título do nosso gráfico e começarmos a formatar ele, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, nós vamos pintar ele ali de azul e vamos colocar a fonte na cor branca. Okay? E aqui, o título horizontal, vamos pintar ele também ali de azul. E o vertical, a mesma coisa. Pintar ali de azul. Então veja que eu já estou começando a formatar o gráfico, né? Com o gráfico selecionado, nós podemos vir aqui no design do gráfico e nós temos essa opção aqui, ó, de alterar cores, onde nós podemos alterar a cor ali das colunas, né? Então você vai passando o mouse e perceba que ele vai te dando as opções caso você queira alterar as cores. Outra opção também, você pode vir aqui, você pode selecionar a coluna. Veja que ele seleciona todas as colunas e aí você vem aqui em formatar e você pode alterar aqui, ó, no preenchimento da forma, alterar a cor. Então, por exemplo, podemos clicar ali no roxinho, tá? E se você quiser alterar a cor apenas de uma coluna, ó, você deu um clique, ele selecionou todas as colunas. Aí nós temos aqui essa coluna com o maior valor. Você dando mais um clique, aí ele fica selecionado apenas essa coluna. E aí você vai lá e altera a cor apenas daquela coluna para destacar ele dos demais. Tá ok, pessoal? Uma outra opção interessante é esse aqui também. Aqui no gráfico nós temos essa informação dos valores aqui no eixo vertical. Então perceba que ele está mostrando ali de 5 em 5.000 até o 40.000. Da forma que está aqui, eu tenho uma visualização legal, tendo ali vários meses, várias colunas, chegando ali em valores próximos, né? Então, tendo um certo destaque. Porém, se você clicar aqui, selecionar esses valores, clicar com o botão direito e você for aqui em formatar a área do gráfico, ele abre essa opção aqui lateral, né? Onde você tem preenchimento, borda, tem esses aqui de sombra e tem esse de tamanho e propriedades. Então você tem opções ali para ir trabalhando também com o gráfico. Mas uma que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Cliquei, selecionei, cliquei com o botão direito, aí aqui, formatar eixo. Então, cliquei aqui em formatar eixo, perceba que eu tenho aqui esse valor máximo de 40.000 aqui, na opção máxima. Então, se eu alterar esse valor, então, se eu tirar aqui o 40.000 e colocar 100.000, olha o que aconteceu. Como eu coloquei ali um valor que vai chegar até 100.000, então eu começo a apresentar resultados ruins, porque aí todos os meus valores, todas as minhas colunas, eles estão muito distante desse valor de 100.000, né? E aí não fica legal.
Então, por isso que essa configuração aqui ela é importante. Então, ao retornar lá, formatar eixo, ao retornar ali o valor de 100 mil para 40 mil, olha a diferença no destaque na informação ali dos seus dados. Então, isso é muito importante. Com o gráfico selecionado, indo aqui na opção Design do gráfico, nós temos também essa opção aqui, Layout rápido, que é uma opção onde tem alguns layouts pré-definidos de gráfico que você pode ir colocando o mouse em cima, ó, e ele vai mostrando opções de layouts, ó, que dependendo aí da sua necessidade, você pode de repente gostar e selecionar eles, né? Então são algumas opções diferentes e até interessantes de layout de gráficos. Tá ok, pessoal? Mas no nosso caso aqui nós vamos deixar aqui com o padrão mesmo que nós realizamos aqui do gráfico. Aqui nessa mesma opção do design de gráfico, ele também tem essa opção de estilos de gráficos. Você vai colocando o mouse também, ó, e ele vai te mostrando ali opções de estilos de gráfico, né? Também opções diferentes e algumas interessantes que pode ser interessante para vocês, né? Dependendo da necessidade. Então são estilos aí já pré-definidos que pode vir a ser interessante para vocês. Mas no nosso caso aqui também eu vou manter aqui o nosso padrão de configuração que nós fizemos. E nós podemos também, com o gráfico selecionado, retirar essas linhas de grades aqui, ó, no fundo do gráfico, né? É só vir aqui em adicionar elemento do gráfico, tem essa opção aqui, linhas de grade, né? E aí, essa primeira opção, ó, ele já retirou a linha, tá vendo? E as de baixo, eles colocam outras opções de linha de grade ali. Então a nossa tá com essas linhas horizontalmente, né? Se eu clicar aqui, ó, retirou, e aí deixa o nosso gráfico mais limpo. Tá ok, pessoal? Uma outra opção também, veja que o gráfico ele tem a marcação, né, ao contorno dele, né? Você também pode tirar isso se você quiser. É só selecionar o gráfico, vem aqui em formatar e aqui nessa opção, ó, contorno da forma, você vem e clica aqui, ó, sem contorno. Olha lá, veja que tirou aqui o contorno e aí o gráfico ele fica ali como se tivesse realmente na área, né? Na tela ali, na visualização também é uma maneira muito interessante de estar apresentando o gráfico. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos nas próximas aulas, mostrando aí mais opções de gráficos. Um grande abraço.